E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre o fundo do mar e seus segredos. Você sabia que 70% da superfície do nosso planeta é coberta por oceanos? E que grande parte do fundo do mar ainda é desconhecida para nós? Bem, hoje vamos contar para vocês algumas curiosidades incríveis sobre o mundo submarino. Então, pegue a sua pipoca e venha com a gente. Os sons no fundo do mar são produzidos por várias fontes, incluindo animais, movimentos de água, atividade geológica e atividades humanas. Esses sons podem viajar grandes distâncias através da água, e muitos deles são audíveis a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de distância. Os animais marinhos produzem uma grande variedade de sons, desde os cliques de golfinhos e baleias, que são usados para se comunicar e navegar, até os sons estranhos produzidos por peixes pescadores e lulas gigantes. Muitos desses sons são audíveis apenas com o uso de equipamentos de alta tecnologia, como hidrofones, e os cientistas ainda estão aprendendo muito sobre a comunicação sonora no mundo submarino. Além dos sons produzidos por animais, os movimentos de água podem gerar sons, como o ruído produzido por ondas quebrando na praia, e o som das correntes oceânicas movendo-se através de vales submarinos. As atividades geológicas, como terremotos, erupções vulcânicas e o deslizamento de terra subaquático, também podem produzir sons audíveis. Infelizmente, a atividade humana também contribui para a poluição sonora submarina. O tráfego de navios, a perfuração de poços de petróleo e gás, e a explosão de bombas durante testes militares, são apenas alguns exemplos de fontes de ruído que podem afetar a vida marinha. Em geral, o estudo dos sons do fundo do mar é uma área fascinante da pesquisa científica. Com novas tecnologias sendo desenvolvidas constantemente, é provável que descobramos muitas coisas novas e fascinantes sobre o mundo submarino nos próximos anos. Um exemplo de som do fundo do mar é o blow, um dos mistérios mais intrigantes do fundo do mar. Ele foi registrado por hidrofones de longo alcance em 1997, no sul do Oceano Pacífico, perto da Antártica. O som durou cerca de 1 minuto e foi detectado a uma profundidade de cerca de 5.000 metros. O blow-up é considerado um dos sons mais altos já registrados no oceano, com uma frequência que varia entre 16 e 28 Hz, o que é muito abaixo do que um ser humano pode ouvir. Na verdade, a frequência do blow-up é muito mais baixa do que a frequência que um cachalote, a maior criatura do planeta, pode produzir. Inicialmente, o som foi atribuído a um iceberg gigante que estava se quebrando, mas análises posteriores mostraram que não poderia ser essa a causa. Desde então, muitas teorias foram propostas para explicar o som blow. Alguns acreditam que ele foi causado por um animal desconhecido, como uma criatura marinha gigante ou um polvo gigante. Outros especulam que poderia ser uma explosão de gás metano subaquática. Embora a origem do som blow-up ainda seja um mistério, é um exemplo fascinante de como o fundo do mar é um lugar misterioso e pouco conhecido. Os cientistas continuam a estudar o som e as circunstâncias em que foi registrado, na esperança de descobrir o que o causou. Outro mistério são os círculos de pedra submersos, são uma das muitas formações misteriosas encontradas no fundo do mar. Essas estruturas foram descobertas pela primeira vez em 1995, quando um mergulhador acidentalmente se deparou com elas na costa do Japão. Os círculos de pedra são formações circulares, muitas vezes compostas por pedras cuidadosamente arrumadas em uma disposição específica. Eles variam em tamanho, alguns medindo até 2 metros de diâmetro. Os cientistas ainda estão debatendo sobre como essas formações foram criadas e qual a sua finalidade. Uma teoria é que esses círculos de pedra foram construídos por alguma civilização antiga. Assemelhando-se a círculos de pedra encontrados em terra, como Stonehenge, essas estruturas podem ter sido construídas por antigos pescadores ou culturas que viviam nas ilhas costeiras próximas. No entanto, outras teorias sugerem que esses círculos podem ser formações naturais. Eles podem ser o resultado da atividade sísmica ou vulcânica subaquática, ou da atividade de animais marinhos, como peixes ou polvos.
Apesar de muitas expedições terem sido realizadas para estudar essas formações, ainda não há uma resposta conclusiva sobre sua origem. Os círculos de pedra submersos permanecem um mistério intrigante do fundo do mar. Outra curiosidade são as cidades submersas. São cidades que foram engolidas pelo oceano devido a um desastre natural ou ao aumento do nível do mar. Essas cidades são fascinantes porque nos oferecem uma visão sobre a vida de civilizações antigas e como elas evoluíram. Existem muitas cidades submersas famosas em todo o mundo, incluindo a cidade de Alexandria, no Egito, a cidade de Pavlopetri, na Grécia, e a cidade de Port Royal, na Jamaica. Alexandria, no Egito, foi uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Fundada pelo famoso general grego Alexandre, o Grande, ela se tornou um centro de cultura, ciência e comércio. No entanto, após um terremoto em 365 d.C. seguido por um tsunami, grande parte da cidade foi inundada pelo Mediterrâneo. Até hoje, arqueólogos descobrem tesouros submersos na área da cidade. Pavlopetri, na Grécia, é considerada a cidade submersa mais antiga do mundo, tendo sido fundada há cerca de 5.000 anos. A cidade foi abandonada por volta de 1000 a.C., e muitas de suas ruínas permaneceram intocadas até que foram descobertas por um mergulhador britânico em 1967. Port Royal, na Jamaica, era uma cidade portuária próspera no século XVII, frequentada por piratas e comerciantes. No entanto, em 1692, um terremoto causou grande parte da cidade a afundar no mar. Hoje, a cidade é um local popular para mergulho, com muitos vestígios interessantes para serem explorados. Essas cidades submersas nos dão uma visão única sobre o passado e nos lembram da fragilidade da vida humana frente aos poderes da natureza. Eles também oferecem uma grande oportunidade para os arqueólogos estudarem o passado humano e preservar nossos patrimônios culturais. O mar também é repleto de objetos desconhecidos, o que dá um ar de mistério ainda maior. Existem muitos objetos não identificados no fundo do mar que são fascinantes para os cientistas e exploradores marinhos. Esses objetos podem ser navios naufragados, restos de aviões, objetos criados pela natureza ou até mesmo objetos artificiais de origem desconhecida. Um dos exemplos mais famosos de objeto não identificado no fundo do mar é a chamada Anomalia do Mar Báltico. Descoberta por uma equipe de mergulhadores em 2011, essa anomalia parece ser uma formação circular de cerca de 60 metros de diâmetro e 8 metros de altura, localizada no fundo do Mar Báltico. Apesar das especulações, ainda não se sabe ao certo o que é essa formação, embora alguns tenham sugerido que poderia ser uma nave alienígena ou uma construção submarina humana. Outro exemplo é o objeto Yonaguni, uma estrutura subaquática encontrada nas proximidades de Yonaguni, uma ilha japonesa. A estrutura parece ser uma formação de pedra cuidadosamente esculpida que se assemelha a uma pirâmide, com degraus, colunas e um portal. Algumas teorias sugerem que poderia ser uma cidade antiga submersa ou até mesmo uma construção de origem extraterrestre. Além desses exemplos, muitos objetos não identificados são descobertos regularmente no fundo do mar, como estranhas formações rochosas, objetos estranhos de metal e até mesmo estruturas em formato de disco que levam a especulações de que possam ser objetos alienígenas. Embora a maioria desses objetos possam ser explicados como formações naturais ou objetos manufaturados, o mistério e o fascínio em torno desses objetos não identificados ainda permanece. Existem muitas lendas de monstros marinhos em diferentes culturas ao redor do mundo. Algumas das mais famosas incluem Kraken. O Kraken é uma criatura lendária da mitologia nórdica que supostamente habitava as águas da Noruega e da Islândia. Descrições variam, mas é geralmente descrito como um monstro gigantesco, com tentáculos longos e fortes capazes de agarrar e afundar navios. Leviatã. E na mitologia bíblica, o Leviatã é uma criatura marinha gigante que simboliza o mal. É descrito como um monstro com pele escamosa, com enormes dentes e olhos ardentes, capaz de destruir navios com um único golpe. Serpente marinha. A lenda da serpente marinha é encontrada em muitas culturas diferentes, mas a criatura é geralmente descrita como um monstro com um corpo longo e serpentino, capaz de nadar rapidamente e destruir navios com um único golpe.
Monstro do Lago Ness. Embora não seja um monstro marinho, o monstro do Lago Ness é uma lenda famosa na Escócia, onde é acreditado que habita o Lago Ness. Descrito como um animal enorme com uma aparência semelhante a um plesiosauro, o monstro do Lago Ness é um dos mistérios não resolvidos mais famosos da história. Cthulhu, embora não seja uma lenda marinha tradicional, Cthulhu é uma criatura fictícia criada pelo escritor H.P. Lovecraft. Descrito como um monstro colossal com asas e tentáculos, Cthulhu é frequentemente associado ao mar e ao terror marinho. E aí, o que acharam dessas curiosidades sobre o fundo do mar? O mundo submarino é verdadeiramente fascinante e ainda temos muito a aprender sobre ele. Não se esqueçam de deixar nos comentários outras curiosidades que vocês sabem sobre o fundo do mar. Até a próxima!